Fala turma, sejam todos muito bem-vindos, esse é o canal A Ótica do Dinheiro e conforme prometido eu trouxe aqui hoje alguns dos principais insights da Binance Blockchain Week lá em Paris. Eu estive lá agora no mês de setembro e nesse vídeo eu quero falar de 4 coisas das mais importantes que eu ouvi lá de pessoas que são bem relevantes no mercado. E quando eu falo no mercado, não é só no mercado cripto, mas no mercado financeiro em geral, como por exemplo o CEO da Mastercard, que fez uma comparação que eu achei muito boa e eu quero compartilhar aqui com vocês. Ele disse que o que não pode acontecer com a gente em relação a criptoativos é deixar de acreditar simplesmente porque existem golpes. E sim, existem muitos golpes nesse meio. Quando a gente fala de NFT, quando a gente fala de metaverso, de criptomoedas em geral, existem fraudes, golpes em todos esses setores ou segmentos, por assim dizer. E ele faz aqui o comparativo com os próprios cartões de crédito, onde existem fraudes, milhares delas, todos os dias, só que as pessoas seguem confiando em cartões de crédito. E a gente simplesmente confia nos cartões de crédito porque a gente sabe que existem os problemas e as fraudes, mas apesar disso a gente sabe também que existe regulação e existe solução. E ele fala justamente sobre esse caminho dos criptoativos, que é sim alguma camada de regulação, a gente já está vendo isso em vários países, isso não é negativo, porque abre portas, por exemplo, para os institucionais entrarem, ou seja, as grandes empresas, os grandes fundos, se eles têm um mínimo de regulação, eles têm ali um campo para poder operar, se não existe nada de regulação, eles não conseguem entrar, e a gente sabe que existe muito capital dos institucionais, isso ajuda, por exemplo, a trazer valorização e adoção para os próprios criptoativos, então é algo muito positivo. E também, por outro lado, as soluções que estão sendo criadas justamente para coibir esses golpes ou trazer soluções para diversos problemas que todo mundo enfrenta e alguns deles a gente vai seguir enfrentando, eles vão ser inerentes ao mercado, assim como nos cartões de crédito, então a gente deve focar nas soluções e não desacreditar de algo simplesmente porque existem golpes. Em outro dos painéis lá foi mencionado que 80% dos projetos NFT são de fato fraudes ou simplesmente não servem para nada, não tem utilidade e simplesmente quando a gente tem algo 100% especulativo, ele tende sim ao fracasso no médio e longo prazo. E é o que tem acontecido com as NFTs, mas 20% delas, é mais ou menos o número que foi levantado lá, eu acredito até que seja menos do que isso, o número de NFTs que oferecem algo em troca para o usuário, né? Ou seja, que elas têm alguma utilidade, mas elas devem ser, no médio e longo prazo, maioria, ou seja, aquelas NFTs altamente especulativas, elas vão simplesmente deixar de existir e vão abrindo espaço para NFTs de utilidade, ou seja, as marcas têm se relacionado muito com NFTs, né? A gente tem visto isso nas grandes marcas globais, inclusive, porém, essa relação, quando é simplesmente de um colecionável, não traz tanto valor assim para as pessoas, mas quando ela tem utilidade de fato, aí sim pode ser algo que se perpetua, não parecendo simplesmente um JPEG de fato, porque algumas realmente são só isso. A terceira fala que eu quero trazer aqui para vocês como destaque, antes de chegar na mais importante delas, ao meu ver, que dá inclusive título a esse vídeo, que é a quarta fala, e aí eu vou me aprofundar um pouquinho mais nela, mas falando especificamente dessa terceira, que é sobre o metaverso, que me abriu a mente para outra questão. Eu não sou lá dos mais empolgados com o metaverso, ao menos nesse modelo que a gente tem hoje, mas o que foi falado lá foi que até o momento não se descobriu ainda ou não se utilizou ainda o verdadeiro potencial do metaverso, porque as pessoas até o momento estão tentando simplesmente replicar o que a gente vive aqui no mundo físico, no mundo real, lá dentro do metaverso. Isso não tem lá muita graça, apesar de muita gente apostar todas as fichas nisso, mas o metaverso pode trazer diversas outras funções que não exatamente replicar aquilo que a gente vive no mundo físico, no mundo real, e isso me abriu aqui a mente para várias outras possibilidades que a gente tem lá, sim, e que podem ser desenvolvidas. É óbvio que fica muito difícil a gente esmiuçar isso, porque eu, por exemplo, não sou um desenvolvedor, eu sou somente um entusiasta e tenho lá as minhas ressalvas em relação ao metaverso como ele se dispõe hoje. Mas sim, eu passo a acreditar muito mais no metaverso, partindo dessa ideia de que tem gente começando a olhar um pouquinho diferente para aquilo que parece somente uma réplica, um joguinho de mundo real. E aí sim, em quarto lugar, a fala do CZ, o CEO da Binance, que era uma das mais esperadas de todo o evento. Para quem não conhece, o CZ é esse chinês que está aparecendo na foto aí comigo. Ele é um dos maiores bilionários do mundo. Ao que tudo indica, ele está na lista dos 100 mais ricos do mundo. Porém, esses dados não são 100% abertos, então a gente não tem como precisar exatamente qual o tamanho da fortuna dele, mas existem sim alguns levantamentos que dão conta disso. E dentre várias outras coisas, o CZ falou uma coisa bastante óbvia,
mais profundo e é por isso que eu quero trazer aqui para vocês também. Ele lembrou que hoje, como a adoção do Bitcoin está em 1% da população global e essa adoção está muito rápida, para a gente chegar a 2% da população global, a gente simplesmente está falando em dobrar a adoção. Isso pode acontecer de maneira muito rápida e trazer várias consequências positivas para o mercado. Primeiro, porque o mercado tem amadurecido muito. E é comum que em momentos de baixa de mercado, como esse que a gente está vendo agora, né, o Bitcoin que estava lá perto dos 70 mil dólares, hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está na casa dos 19 mil. E é muito comum que nesse momento o interesse pelo tema diminua muito. Basta ver o interesse pelos vídeos sobre o tema aqui no canal. Esse vídeo que eu estou gravando aqui no passado, por exemplo, pegaria tranquilamente 10 mil visualizações. Provavelmente, no momento que a gente está vivendo agora, pouco mais de 1000 pessoas vão ter a oportunidade de ver aquilo que todos deveriam ver, porque quem se atenta para isso que eu vou explicar agora vai conseguir multiplicar capital se fizer tudo conforme manda o figurino, ao menos essa é uma tendência muito forte. Como a gente já viu acontecer em momentos anteriores, como por exemplo, do final de 2020 até aproximadamente maio de 2021, quando o mercado cripto sobe, ele sobe para valer mais do que qualquer outro mercado e acaba mudando o patamar financeiro de muita gente que estava bem posicionada e acreditou no momento que tinha que acreditar, ou seja, naquele momento onde pouquíssima gente estava acreditando. Então presta atenção, fica ligado porque isso vai acontecer. A adoção do Bitcoin vai passar de 1% para 2%, ou seja, vai dobrar, vai triplicar, vai quadriplicar e você precisa estar preparado para que quando isso aconteça você esteja bem posicionado. Então é importante você entender duas coisas. A primeira delas é que a gente está atravessando um momento bastante turbulento falando em cenário macro. Eu já falei aqui algumas vezes no canal que existe uma tendência muito forte e muitas coisas me fazem acreditar que sim, o Bitcoin vai testar lá aquele suporte da casa dos 11 a 13 mil dólares. Isso representa 35, 40% do que a gente tem hoje como preço, cotação do Bitcoin. E aí você precisa estar preparado para isso, tanto psicologicamente, caso você já esteja posicionado, já tenha Bitcoin na carteira, quanto também depois você tem que estar preparado para poder comprar barato caso caia bastante o preço para essa região, como eu estou falando, por exemplo. Porém, outro ponto que eu trago aqui é que é muito difícil que o Bitcoin caia abaixo da casa ali dos 10, 11 mil dólares. Isso porque o suporte que tem ali é realmente muito forte, mais forte ainda do que o suporte que a gente tem agora nessa região aqui dos 18, 19 mil dólares. Aliás, esse suporte tem se mostrado muito resiliente mesmo com a bolsa americana caindo, existe uma correlação forte, mas ele tem se mantido firme até aqui. Eu acredito que sim, em algum momento ele vai ceder, mas a gente já consegue ver a força que ele tem simplesmente por ele não romper em todas essas tentativas. E o fato é que tudo isso que eu mencionei, incluindo outras questões em relação ao mercado cripto como um todo, como essas questões que eu mencionei aqui no vídeo em relação àquilo que eu vi na Binance Blockchain Week, mostram que o mercado está num caminho muito rápido de amadurecimento e quando o mercado virar de fato e a gente vê, por exemplo, o Bitcoin dobrando a adoção de maneira muito rápida, existe uma tendência muito forte dele dobrar também de preço e eu não falo dele dobrar dos 12, 13 mil dólares não, mas sim dobrar em relação àquilo que ele já teve de market cap. Eu não me surpreenderia, por exemplo, se o Bitcoin fosse de 12 mil dólares para 100 mil dólares dentro de um período de um ano. Aliás, não só eu não duvido, como eu acredito que isso deva acontecer e tenho me preparado muito para isso. Quem me acompanha nas redes sabe que faz muito tempo que eu não vendo Bitcoin. Aliás, eu só compro Bitcoin, compro toda semana, rigorosamente. E sempre que o mercado dá uma recuada mais forte, eu vou lá e compro em doses ainda maiores, simplesmente pelo que eu acredito que deva acontecer daqui para frente. É óbvio que se você já acompanha o canal há um bom tempo, já me ouviu falando várias vezes que isso não é nenhum tipo de recomendação, mas eu estou expondo aqui a minha forma de pensar, como eu me posiciono, e eu preciso deixar bem claro aqui que o objetivo desse de todos os outros vídeos é 100% educacional. Por fim, eu tenho dois recados bem importantes. O primeiro deles é que se você quiser comprar Bitcoin com taxa zero, por exemplo, e receber de maneira vitalícia comissões sobre os trades que você fizer daqui para frente, eu recomendo que você abra a conta na mesma exchange que eu uso, que é a Binance. Vou deixar o link aqui nos comentários. A Binance é a maior do mundo e também a melhor. Já fiz vários comparativos aqui mostrando que ela é a melhor em portfólio, em taxas, em vários outros aspectos. Vale lembrar que só abrindo pelo link que está aqui no comentário fixado você tem alguns benefícios exclusivos, como por exemplo até 600 dólares
de cashback cumprindo algumas tarefas. E o segundo recado é que todo mundo que abrir conta com o meu link vai ter a chance de ganhar um iPhone 13 novo. Essa é uma baita promoção que eu vou trazer aqui nos próximos dias, então fica ligado no próximo vídeo e também me segue lá no Instagram que eu vou trazer todos os detalhes. Não é sorteio, é por participação, então não esquece de me seguir para ficar por dentro de tudo. Dito isso, sem mais delongas, eu fico por aqui. Se você ainda não era inscrito no canal, já aproveita para se inscrever. Deixa o seu like se você gostou, se chegou até aqui, deixa um comentário aqui também para eu saber. E já fica aqui comigo no próximo vídeo que tá aparecendo aqui na tela. Tamo junto e até a próxima.